Yu-Gi-Oh! É definitivamente a franquia quando você pensa em um jogo de cartas. No início dos anos 2000, que jogo foi acusado pela televisão brasileira de ser uma obra do diabo? Sim, Yu-Gi-Oh! Que franquia entrou pro livro dos recordes como o jogo de cartas mais vendidos do mundo lá em 2019? Yu-Gi-Oh! Também. E que franquia teve um impacto cultural tão grande a ponto de popularizar a ideia de TCG pelo mundo inteiro? Sim, você já sabe a resposta. Se hoje em dia existem dezenas de trading card games por aí, e se existe uma gama inteira de comunidades e campeonatos desses jogos, você pode ter certeza de que nada disso teria sido igual se não fosse o Yu-Gi-Oh! Mas bem, você pode ter reparado que tudo que eu falei até agora se remete exclusivamente ao passado. Isso porque se a gente fosse categorizar de uma forma lúdica a situação de Yu-Gi-Oh! Hoje em dia, ela provavelmente seria esse meme do Mestre Splinter e as Tartarugas Ninja. Porque por mais que Yu-Gi-Oh! Tenha realmente pavimentado uma estrada inteira e criado um ecossistema incrível para todo um gênero de jogos, a verdade é que, diferente dos seus, entre aspas, aprendizes, ele não envelheceu muito bem. E hoje em dia, se você não é um jogador experiente, ou, sei lá, ficar ativamente buscando sobre o anime na internet, você provavelmente não faz ideia dos tipos de cartas novas que eles criaram, não faz ideia dos novos animes que saíram, e principalmente não faz ideia do que raios está acontecendo agora na tela. Sim, o jogo acabou em apenas um turno. E sim, dá pra fazer tudo isso hoje em dia. Você não entendeu nada, né? Relaxa. Bem-vindo a Yu-Gi-Oh! Acho que para falar sobre a situação atual do Yu-Gi-Oh!, eu preciso primeiro falar um pouco da minha relação com esse jogo. Pode não parecer, até porque eu não falo muito sobre isso publicamente, mas eu sempre fui um grande fã de jogos de cartas. Sejam aqueles jogos online como Legends of Runeterra e, claro, Hearthstone, assim como jogos físicos, como por exemplo o próprio Pokémon TCG, onde eu tô lentamente tentando construir minha coleção. Mas a verdade é que Yu-Gi-Oh! Sempre foi o meu xodó. É só você abrir o meu armário que você já consegue perceber isso. Eu realmente gosto dessa franquia. Eu gosto do Yugi e do Faraó como protagonistas de monstros de duelo. Eu gosto das mensagens que os animes, principalmente os 3 primeiros, traziam, seja a luta interna do Faraó para se lembrar quem ele sempre foi, ou até mesmo as críticas ao sistema e às desigualdades sociais que acontecem em 5Ds, fazendo com que os duelos dentro do anime sejam muito mais uma questão de sobrevivência do que realmente apenas um jogo. E assim, falando em jogo, eu também sempre fui apaixonado em jogar o Yu-Gi-Oh! Claro, eu não posso dizer que eu era bom, até porque eu sempre tive um hiperfoco gigantesco em dragões cibernéticos, e pra quem sabe mais sobre o meta do jogo, sabe também que esse tipo de deck nunca foi lá as melhores coisas do mundo. Mas era divertido. E pra mim, naquela época de 2015 a 2018, isso era tudo que me importava. Mas mesmo assim, algo me afastou do jogo. Lentamente eu fui deixando Yu-Gi-Oh! De lado. E até mesmo hoje em dia, quando eu vou em algum card shop e falo que eu quero voltar a jogar o jogo, as pessoas parecem que me olham estranho. E foi justamente por causa dessa reação das pessoas que eu decidi ir a fundo pra tentar entender. Sabe? Tipo, tentar entender o que raios aconteceu com Yu-Gi-Oh! Mas antes de a gente continuar falando sobre Yu-Gi-Oh!, eu preciso dar uma palavrinha do melhor serviço de VPN que eu já usei. Se tem uma coisa que a internet definitivamente não é segura. Não tem por que você usar a internet hoje em dia e não estar junto de uma VPN. Afinal, VPNs servem principalmente para te dar privacidade e segurança online. E a Surfshark consegue cumprir perfeitamente com essas duas tarefas para você. Além de criptografar sua conexão e proteger os seus dados, uma VPN é muito útil quando o assunto é consumo de mídia. Só para você ter uma ideia, a maioria dos serviços de streaming que você consome tem catálogos inteiros apenas disponíveis em outros países. Então tem muito filme e série muito bom que você podia estar vendo, mas não consegue por bloqueio de região. Além disso, a Surfshark conta com o plano VIP deles, o Surfshark One, que além da VPN exclusiva, você ainda ganha acesso a um buscador dedicado, um sistema de aviso de violação de dados e ainda um antivírus exclusivo, para te deixar ainda mais seguro. E se tudo isso já não fosse bom o suficiente, a Surfshark ainda tá com uma promoção de Black Friday por tempo limitado, onde assinando qualquer plano deles você ainda ganha mais 4 meses extras e com um preço impecável de barato. Então ter uma VPN não só se tornou muito útil, como tá praticamente de graça nesse mês de novembro. Bem, é só você descer aqui, acessar o link surfshark.com/tropia e ganhar 4 meses extras com um preço muito bom. A hora de se proteger agora, e a Surfshark é exatamente o que você precisa. Obrigado, Surfshark, e bora pro vídeo.
Quando eu tento pensar onde que Yu-Gi-Oh! Errou, eu sempre gosto de dividir em duas partes. A primeira sendo a parte do anime, e de todas as decisões que a Konami tomou sobre ele, e a segunda sendo a parte do TCG, ou seja, o jogo de cartinhas de verdade. Tá, então vamos começar pelo anime. Existe um consenso na comunidade de Yu-Gi-Oh!, principalmente entre os jogadores mais antigos, de que as novas temporadas do anime são objetivamente piores do que as clássicas. O primeiro ponto discutido é quase sempre sobre o roteiro. As novas temporadas de Yu-Gi-Oh! Têm, entre aspas, histórias piores. As notas gerais em vários sites de análise meio que corroboram um pouco com essa afirmação. As temporadas novas tendem a ter notas menores do que as antigas. E, sendo bem sincero, eu acho que esse problema nunca foi realmente recente. A história nunca foi um ponto muito forte. Quando você lembra de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, você não lembra da crise de identidade do faraó e a busca dele pelas suas origens. Você lembra do Exódia, do Mago Negro e de alguma batalha que te marcou bastante. E é nesse ponto que as coisas importam pra mim. As batalhas. E assim, se você já viu Yu-Gi-Oh!, tu sabe que as batalhas daquele anime sempre foram meio controversas. É só você ver a taxa de vitória de qualquer protagonista dessa franquia e você vai reparar que eles quase nunca perderam nenhuma batalha. Era sempre um coração das cartas aqui, ou, sei lá, uma tempestade de dados ali. A carta certa sempre vinha no momento certo. E isso pra mim trazia um problema muito grande de identificação, sabe? O protagonista deveria ser a pessoa que você mais se inspira dentro de uma obra. Porém, alguém que nunca perde, que é um dos melhores, se não o melhor duelista daquele universo, e que sempre vence por causa de plot, é só frustrante. Funcionava 20 anos atrás. Mas hoje em dia, já deu, né? Esse tipo de roteiro preguiçoso que, na maior parte das vezes, só concedia uma vitória milagrosa, ficou cada vez pior com as novas temporadas. Em Arquivi, por exemplo, que eu citei ali atrás, a primeira batalha de todas é do protagonista contra o melhor duelista daquela região, e como se espera de uma criança duelando contra o melhor de todos, ele começa perdendo. Até metade da batalha fica claro que ele não tem nível para bater de frente com aquele cara. E, sendo bem sincero, tudo bem que seja assim. Porém, a solução milagrosa que o roteiro encontrou para forçar a vitória dele foi fazer um discurso sobre o seu pai e assim magicamente transformar todas as suas cartas em outras completamente novas e que ninguém fazia ideia que existia até aquele momento. É sério, a carta simplesmente se transmuta no meio da batalha. E assim, mesmo se no futuro for explicado por que o protagonista ter esse surto de poder do completo nada, ainda soa forçado para um primeiro episódio. Soa preguiçoso. E é desse tipo de roteiro, entre aspas, preguiçoso que eu tô falando. Na época do Duel Monsters, ver o faraó destruindo uma carta mágica usando um monstro comum era engraçado. Mas a gente relevava porque as regras do jogo original estavam sendo criadas ainda. O próprio mangá era bem diferente do anime nesse quesito. Mas aqui não dá pra aceitar isso. E pelo que eu vi do feedback de algumas pessoas, esse tipo de problema não parece ter melhorado muito nas novas temporadas. O segundo problema é o foco etário do anime, porque de uns anos pra cá, os novos spin-offs têm tido uma abordagem muito mais infantil que as primeiras temporadas. O Yu-Gi-Oh! Arc-V, o V-Reigns e até mesmo o novo Yu-Gi-Oh! Sevens foram feitos pela Konami para atingir um público-alvo mais novo. As tramas foram feitas para serem mais simples, assim como os alívios cômicos foram feitos de uma forma mais boba. E isso claramente irritou um pouco as pessoas que cresceram com Yu-Gi-Oh! E acabaram não, entre aspas, se vendo mais representadas em um anime que não é mais para eles. Porém, sendo bem sincero, eu sempre achei que esse era o rumo natural de qualquer programa ou show infantil muito antigo. Se você vê o que Dragon Ball tá fazendo em Dragon Ball Daima, ou sei lá, o que os Jovens Titãs fizeram em Jovens Titãs Go, você vai reparar que é muito mais normal do que parece essa ideia de querer atingir um público mais jovem. Talvez um público que possa vir a se tornar mais fiel futuramente e assim furar uma nova bolha. E eu gosto disso. Eu fico feliz de poder mostrar Yu-Gi-Oh! Pro meu primo mais novo e fazer ele gostar. Até porque muita gente que eu conheço tem barreira com coisas antigas, e normalmente não veria um anime do final dos anos 90. Mas uma coisa é inegável, o anime e o mangá sempre foram vitrines cruciais para o que realmente importa para Konami, que é o TCG. É no TCG que a comunidade se cria, e é no TCG que eles lucram muito mais. E pra mim, não faz sentido nenhum eles fazerem as temporadas mais infantis serem lançadas justamente no momento mais complexo do seu jogo. Lá no final dos anos 90, você tinha criaturas de efeito, cartas de magia e armadilha e, no máximo, rituais e fusões. Era fácil aprender a jogar o jogo, era fácil montar um deck aleatório e se divertir. Porém, quanto mais temporadas foram surgindo, mais mecânicas também foram sendo adicionadas para gerar esse certo senso de novidade. Em GX o foco foram as fusões, em 5Ds trocaram para os Synchros, em Zexal os monstros XYZ, Arc-V os pêndulos, V-Reigns os links e você entendeu.
As cartas que antes não passavam de uma linha de texto, agora eram quase mini-bíblias. Um usuário do Reddit até mesmo fez um gráfico da média de letras em uma carta de Yu-Gi-Oh! Ao longo dos anos. E se no início elas não passavam de 30, hoje a média é quase 80 letras. Isso porque lá no início boa parte das cartas nem tinha efeito. O texto era muito mais estético do que realmente necessário. E aí tu me diz, como é que eu apresento esse jogo pro meu primo? Pro mesmo primo que amou aquele anime fofinho e simples sobre cartas de duelo? Como é que eu faço? Eu mostro um guia de 55 páginas pra ele ler? Tá vendo? Só não faz sentido pra mim. Quando você pensa em jogo de cartas de anime, você provavelmente deve pensar em Yu-Gi-Oh! E, claro, o queridinho da sala, o Pokémon TCG. O Pokémon TCG não só conquistou muitas pessoas, se tornou o jogo de cartas colecionáveis mais popular do mundo, como também fez muitos fãs de Yu-Gi-Oh! Migrarem pra ele. O lance é que atualmente Yu-Gi-Oh! É um jogo com uma curva de aprendizado muito maior do que antigamente. E isso faz, infelizmente, ele se tornar um repelente de jogadores novos. É justo falar que as mecânicas novas de Yu-Gi-Oh! São em sua maioria bem divertidas. Eu adoro os monstros Link e principalmente a leva de XYZ. As minhas cartas favoritas de dragão cibernético são justamente desse tipo. Porém, é fato de que ter tantas mecânicas diferentes e tantos playstyles únicos, se por um lado pode ser libertador, por outro força o jogador a não só entender tudo isso para montar um deck, como para conseguir ganhar de qualquer pessoa. No Pokémon você também tem estilos de cartas que foram adicionados com o tempo, como as cartas EX, as cartas VMAX, ou até mesmo as cartas Terra recentemente. Mas esses tipos de cartas não adicionam muita mudança pro jogo. Normalmente são só um ataque mais forte ou uma passiva interna. Completamente o oposto de Yu-Gi-Oh! Os próprios roteiristas do anime diziam ter dificuldade de criar alguns duelos. Afinal, uma batalha no anime precisa ser entendível pra todo mundo. E isso tava se tornando um desafio quando cada carta nova parecia que tinha 300 efeitos. E tudo bem se você é o tipo de pessoa que prefere uma complexidade a mais no seu jogo. De verdade, eu já vi muita gente que reclama justamente do fato de Pokémon TCG ser bobo e simples demais. Mas não dá pra negar que, se é mais difícil, vai ser mais nichada. E se vai ser mais nichado, a chance do jogo se popularizar de novo também diminui bastante. Até porque, mesmo se você passa por toda essa barreira do aprendizado, você ainda vai ter outro grande obstáculo: o balanceamento desse jogo. Você já deve ter visto em algum lugar algum meme de um jogador de Yu-Gi-Oh! Fazendo 1 milhão de invocações especiais e ganhando de alguém em, sei lá, um turno. Claro que isso aí é um exagero. Normalmente você não vai realmente perder no primeiro turno. Tá lá mais pro turno 3 ou 4. O que ainda não deixa de ser estranhamente engraçado. O lance é que atualmente todo duelo de Yu-Gi-Oh! Meio que virou uma speedrun pra ver que jogador consegue fazer o combo do seu deck primeiro. Se o seu adversário começou com a mão boa e é o primeiro a jogar, você provavelmente perdeu. E se ele começou com a mão ruim, mas tem alguma carta de busca, você provavelmente perdeu também. A Konami até criou algumas cartas pra tentar acabar com isso, como o caso das clássicas Hand Traps, que são cartas que você pode ativar tanto no turno do seu inimigo como da sua mão, tentando, na maioria das vezes, parar o combo do seu adversário. Porém, isso estava se tornando tão apelão, cartas como Ash Blossom ou Draw estavam tão fortes que a Konami também precisou criar cartas feitas exclusivamente para negar essas Hand Traps. E no final, o balanceamento simplesmente não faz muito sentido. Como não existe um sistema de rotação dentro de Yu-Gi-Oh!, como tem em Pokémon TCG, por exemplo, o jogo acabou adotando um sistema de limite e banimento de cartas, o que no fundo acaba não resolvendo muito as coisas. É fato de que uma carta atual vai ser sem sombra de dúvidas mais forte do que uma carta antiga. E quando você olha para a banlist, você não só vai ver muitas cartas atuais sendo limitadas, como também cartas clássicas, cartas nostálgicas para muitas pessoas. Então cartas clássicas e boas são jogadas para fora por serem apelonas demais, pote da ganância que o diga, e as outras cartas simplesmente se tornam inviáveis por serem simples demais. Hoje em dia quase não faz sentido usar cartas sem efeito, por exemplo, fazendo com que esse balanceamento favoreça principalmente os decks novos, deixando assim uma maioria esmagadora de outros decks completamente largar as traças. E se você for ver de verdade, o que vende em Pokémon não é necessariamente um meta divertido, e sim mais um Charizard X Full Art que as pessoas amam. Querendo ou não, tudo acaba se voltando pra nostalgia. E, não querendo ser injusto também, às vezes Yu-Gi-Oh! Consegue entender esse ponto, mas muitas vezes eles lançam cartas novas e até mesmo decks que servem exclusivamente para fazer cartas antigas funcionarem, como o deck de Blue Eyes, por exemplo, que é bem sólido. Ou até mesmo relançam cartas clássicas, só que de uma forma um pouco mais atual.
Mas ainda assim tem um grande terceiro problema. Yu-Gi-Oh!, pelo menos por aqui na região brasileira, é um jogo absurdamente caro. Ó, você pode ser uma pessoa dedicada e ler todas as regras e texto de cada carta do jogo. Você pode ter um mental de ferro e aceitar que alguns dos seus duelos vão ser só um grande react do seu inimigo. Mas uma coisa que você não consegue ignorar são esses preços. Um booster avulso qualquer vai te custar mais de R$20. E se você quiser montar qualquer deck minimamente jogável no meta, sem sacanagem, tu vai gastar muito dinheiro. Os decks metas mais baratos que eu vejo estão na faixa de R$600 a R$1.000. E, poxa, isso não é viável. Então assim, no final do dia, dá pra entender por que muitas pessoas têm receio de começar e de voltar pro Yu-Gi-Oh! O jogo ele é bem mais difícil que os outros, bem mais frustrante por conta dos combos desbalanceados, além de ser extremamente inviável financeiramente. Claro que se você pretende ter como um hobby uma coleção de cartas, não importa que jogo você vai jogar, né? Magic vai ser caro, One Piece vai ser caro, Dragon Ball vai ser caro e até mesmo o próprio Pokémon. Mas antes R$8 num booster do que, sei lá, 26. Vocês devem estar achando que eu sou um hater gigantesco de Yu-Gi-Oh!, né? Mas por incrível que pareça, eu não sou. Eu, na verdade, amo muito essa franquia. Eu literalmente cresci com ela. Eu vi muito mais episódios do Yugi ou do Jaden duelando do que do Ash, por exemplo. Quando eu tive a oportunidade de jogar alguma coisa com os meus amigos, Yu-Gi-Oh! Foi a primeira opção e eu sempre me diverti muito com ela. E é por isso que me deixa frustrado o fato de que esse jogo, principalmente aqui no Brasil, eu quero deixar isso claro, tá morrendo. Ele ainda consegue alcançar números interessantes e ser relevante lá no Japão, por exemplo, mas aqui, se não fosse a comunidade extremamente fiel e engajada, eu sinceramente acho que ele estaria muito pior. Às vezes eu me irrito um pouco com as pessoas que são super fãs de alguma coisa, porque muitas vezes elas gostam de criticar o gosto dos outros. Mas eu preciso reconhecer que pelo menos nessa situação, são essas mesmas pessoas que estão fazendo o trabalho duro de preservar e principalmente honrar o legado de um jogo que já foi muito importante para as pessoas. E que sem sombra de dúvidas teve um impacto cultural enorme na sociedade. Yu-Gi-Oh! É gigante, e mesmo que a Konami não esteja tomando as melhores decisões mercadológicas, isso nunca vai mudar. Eu sempre vou amar muito tudo que o Yu-Gi-Oh! Representa, e vou tentar levar um pouco disso até mesmo nas coisas mais simples. É um fato que, hoje em dia, eu sou um cara muito menos engajado com essa franquia do que um dia eu já fui. Mas se eu tô aqui fazendo um vídeo inteiro sobre ele, ainda quer dizer que eu me importo, sabe? Quer dizer que eu gostaria de ver esse jogo batendo todos os recordes e sendo uma febre de novo, tendo a grande glória que ele teve lá no início dos anos 2000, e não se tornando algo cada vez mais nichado pelas pessoas. E, ok, talvez isso nunca mais aconteça, mas eu também acho que não custa nada sonhar.